Excelentíssimo senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, a defesa da senhora presidente da República quer afirmar que está absolutamente estarrecida com aquilo que foi objeto do depoimento que estamos ouvindo nesse momento. Nós sabíamos que havia divergências dentro do Tribunal de Contas. Afirmamos nas nossas peças que, curiosamente, uma das unidades que havia firmado esses pareceres não tinha sido lembrada no acórdão por alguma razão. É estranho que um órgão que sustente a transparência, que cobre a transparência, que acuse o governo de maquiar coisas, simplesmente não aponte as suas divergências internas. Por que será? Eis que, a partir da arguição do senador Randolph Rodrigues, se revelou algo assustador. O Ministério Público, que é um órgão que tem independência funcional, pede o auxílio de um auditor que tem o dever da imparcialidade funcional para preparar uma representação onde o Ministério Público é parte e esta representação é dirigida ao próprio auditor fora da unidade que deveria recebê-lo. É isso que nós ouvimos hoje. É o mesmo, senhor presidente, que um juiz auxiliasse um advogado a elaborar a petição que seria dirigido a ele para que ele pudesse acolhê-la. É gravíssimo. A cada dia que passa, parece que nós estamos descobrindo as coisas que acontecem. O nobre procurador Júlio Marcelo teve arguída a sua suspeição e foi reconhecida pelas condutas que teve. E agora, então, montando o quebra-cabeça, a representação de uma questão que era divergente no Tribunal de Contas da União é feita com o apoio do auditor para a parte, porque o Ministério Público é parte, para a parte. E ele recebe para julgar a própria tese que sustentou. É inacreditável o que nós estamos vendo aqui, senhor presidente. Inacreditável. Eu não vou pré-julgar. Mas me parece claro que foi violentado o Código de Ética do Tribunal de Contas da União nos artigos 5º, 13 e 14. Sem embargo de ofensas funcionais com base na Lei 8.112. Sem embargo em situações que podem ser tipificadas na Lei Orgânica do Ministério Público. Portanto, eu requeiro, senhor presidente, a extração em caráter de urgência da ata e do depoimento, para que a defesa da senhora presidente da República possa imediatamente tomar as medidas, após uma avaliação que julgar cabíveis do ponto de vista disciplinar e outras que, porventura, se configurem como tipificadas, diante de um comportamento que, a meu juízo, qualifica de nulidade plena o que aconteceu nesse caso no Tribunal de Contas da União. Duvido que os senhores ministros saibam disso. Duvido. E deverão sabê-lo. E nos encarregaremos de informá-los formalmente e pedir as providências cabíveis, nos termos da lei, em todos os seus aspectos. É lamentável que isto ocorra e tenha determinado todo um conjunto de discussões, onde está claro que quem criou a tese das pedaladas foram exatamente essas representações. E depois se vem aqui dizer que foram as pedaladas que, quando descobertas, levaram ao descrédito. O que levou ao descrédito foi a tese. O que levou ao descrédito a situação nacional foi justamente esse tipo de situação que já acontecia em governos anteriores e não havia sido denunciado. E não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal. Dr. Ivan Marques claramente diz, ou todos eram culpados, ou não se culpe a partir de 2014. Ele diz isso. Ou seja, o que levou ao Tribunal de Contas da União a, de repente, acordar do seu sono diante daquelas situações todas que se verificavam? A resposta é não, é que o montante foi muito grande. Claro que o montante foi grande, evidente, se investia mais nos programas sociais, então subia a situação financeira, é óbvio que era, mas mais que isso, uma operação de crédito não se define pelo valor e pelo montante. Quem empresta um real. Quem empresta 100 milhões, empresta 100 milhões de reais. Não se define operação de crédito pelo montante. Não se define. Portanto, criou-se essa tese. E agora está claro como foi criada. O procurador, tido como suspeito, pediu ao auditor, o auditor pediu ao procurador que juntos formulassem a tese, quando havia divergência dentro do próprio tribunal. Conforme constatado, que isso? Senhores, é estarrecedor o que nós estamos vendo aqui hoje.
estarrecedor. E em jogo está o mandato de uma senhora presidente da República eleita por 54 milhões de brasileiros. É isso que nós estamos vendo. E aí então dirijo a pergunta, senhor presidente. Eu costumo respeitar opiniões jurídicas diversas, mas eu preciso entendê-las. Quando que se caracteriza a tal da operação de crédito que Vossa Excelência sustenta? Qual é o prazo? Porque para ter atraso tem que ter prazo. Não há atraso sem prazo. As portarias não definem prazo. E Vossa Excelência diz, não, atrasou o pagamento. Aí tem a operação de crédito. Pois bem, a partir de que prazo existe? Porque nas falas de Vossa Excelência e do procurador Júlio Marcelo isso não fica claro. Mas, a partir de que montante financeiro configura-se uma operação de crédito a seu ver? Quantos milhões? Quantos bilhões? Qual é o prazo e qual é o montante? Para que eu possa verificar, dentro da análise de Vossa Excelência, o que é operação de crédito e não é.